se o indivíduo procura um profissional para desenvolver um contrato para ele, e esse profissional entrega uma minuta de contrato em um dia, em uma semana, rapidinho, alguma coisa errada tem. Ele está usando algum tipo de modelo pré-formatado que ele já usou para outras situações. Pode até ser adequado? Pode. Mas ele não estudou os interesses econômicos e a atividade do cliente para se esforçar e desenvolver aquelas cláusulas de acordo com esses interesses. Uma das grandes finalidades do contrato, então, é essa: é fazer com que de forma clara para todas as partes os seus interesses, objetivos e preocupações sejam transmitidos para dentro daquele instrumento jurídico e que fique claro para todo mundo o que significa aquilo que está lá, o que está sendo contratado. Quando a gente pensa em contrato, a gente tem a ideia tradicional ainda do contrato de papel, né? Aquele calhamaço de folhas e tudo mais. Não só. A gente vê no começo da faculdade de Direito, principalmente na disciplina de obrigações ou de contrato, que o contrato ele pode ser verbal. A gente celebra todo dia, toda hora, até mesmo quando a gente não abre a boca, está num dia ruim, vai na padaria, compra 1 quilo de pão, não dá nem bom dia para a atendente, ela me passou o produto, eu fiz o pagamento, pronto, um contrato fechado. Da mesma forma, vem com os últimos tempos os contratos digitais, contratos que são nato digitais, eles nunca existem fisicamente, eles são concebidos, confeccionados, negociados e assinados digitalmente e têm validade jurídica perfeitamente, certo? Qual é, portanto, ou quais são as técnicas para se confeccionar um contrato? Outra coisa, por contrato se entende também aquele instrumento para se constituir uma empresa, que é um contrato social, ou um estatuto social para constituir uma fundação ou uma associação privada. Todo instrumento que é celebrado entre mais que uma pessoa, física ou jurídica, e que delimite obrigações e direitos recíprocos, pode ser entendido, em certa medida, como um contrato. E, portanto, cabe esse raciocínio que a gente vai conversar agora para se pensar e se desenvolver esses instrumentos. E esse raciocínio, que é refletido em algumas técnicas, é o seguinte: primeiro, o alicerce para se confeccionar qualquer tipo de instrumento contratual é o conhecimento jurídico. Você tem que ter conhecimento mínimo do que se pode ser contratado de acordo com a legislação, no nosso caso brasileira, no mínimo. Isso está previsto lá no Código Civil. E aí a gente lembra lá do comecinho também da graduação que a gente aprende sobre ato jurídico perfeito, que tem alguns elementos. Primeiro de tudo, tem que se lembrar e ter como alicerce o conhecimento desses elementos, que eles têm que estar presentes na relação que a gente vai constituir, que a gente vai formalizar. Depois a gente vem com aquele raciocínio de que pro direito privado, tudo que não é proibido por lei se pode ser objeto de contratação. A gente até conversou sobre isso ontem, relembrou. Portanto, o primeiro ponto, o alicerce, é ter o conhecimento jurídico, é estudar, não tem segredo, tem que sentar e tem que estudar direito civil, direito empresarial, direito das coisas, direito contratual. O segundo pilar da boa construção e desenvolvimento de contratos e esse para mim é o mais importante, conhecer, estudar e entender os objetivos, anseios e problemas do seu cliente. O que ele quer? Quais são os medos dele? É você vestir o sapato do cliente, entrevistar o seu cliente, acompanhar na empresa, passar um dia com ele ou visitar algumas vezes, entender como que é a operação, entender
quais são as preocupações, os medos, o que pode dar errado, o que ele quer que dê certo, o que ele não quer que de jeito nenhum dê errado. É você se colocar e entender, internalizar a atividade do cliente. Isso, para mim, é o mais importante. Porque o terceiro pilar é a simbiose, é um mix dos dois primeiros. É você desenvolver como profissional jurídico a capacidade de juntar os elementos de estudo legal, jurídico, com aquilo que você internalizou dos interesses e da atividade econômica do seu cliente. E fazer a transposição, primeiro a abstração, imaginar tudo o que pode ser extraído da atividade do cliente principalmente e transposto com o seu conhecimento jurídico. E transmitir isso para o papel ou para o contrato. Tá? É você fazer esse mix, é você pegar o seu conhecimento jurídico, o alicerce, com a sua troca de lugar com o cliente, você internalizar quais são os interesses dele e quais são os interesses econômicos da atividade dele e transportar isso para o contrato. Quando esse alicerce e esses outros dois pilares são desenvolvidos de maneira adequada, se tem o melhor resultado na prestação de serviço de desenvolvimento contratual ou de design contratual. Na prática, como que funciona isso? É muito importante se desenvolver a capacidade do que a gente faz aqui todo dia, que é abstrair e transferir isso para o papel. De uma forma assim superficial, é esse o trabalho de desenvolvimento de contrato, mas não só, de petição também. Basicamente é isso que a gente faz. Mas principalmente para contrato, é esse o trabalho. É por isso que muitas vezes é bom se ter em mente que se o indivíduo procura um profissional para desenvolver um contrato para ele, e esse profissional entrega uma minuta de contrato em um dia, em uma semana, rapidinho, alguma coisa errada tem. Ele está usando algum tipo de modelo pré-formatado que ele já usou para outras situações. Pode até ser adequado? Pode. Mas ele não estudou os interesses econômicos e a atividade do cliente para se esforçar e desenvolver aquelas cláusulas de acordo com esses interesses.